bem-vindos ao IBDA Podcast e nós temos a honra de receber Dr. Ismar Viana, que, para mim, é a referência em podcast de direito administrativo no Brasil em 2025. Seja bem-vindo, doutor Ismar. Fico muito feliz pela deferência, professor Raquel Carvalho, pela admiração que eu tenho por você, pelo trabalho, pela didática enquanto professora e pela generosidade enquanto amiga. Quer dizer que, para mim, eu fico honrado em poder participar desse podcast e parabenizar o IBDA, o projeto Pé na Estrada, né, que tem contribuído muito para o impulsionamento do direito administrativo no Brasil. Eu quero que a primeira pergunta seja sobre a sua história no Congresso Brasileiro de Direito Administrativo e o vínculo com o IBDA. Você começou assistindo, como que é hoje, palestrando? Perfeito. Eu ouvia atentamente a professora Cristiana Fortini falando que a primeira vez que esteve foi em 2007. E, curiosamente, a minha primeira vez foi em 2011. Mas por que eu digo curiosamente? Porque em 2011 o evento foi no Otto, na Bahia, né? Lá em Salvador. Uhum. E, naquela ocasião, o ministro Barroso ele foi indicado para ser ministro do STF. Verdade. E hoje, em 2025, ele anuncia a aposentadoria. Que está de saída. Pediu boné. 14 anos após. Então, o meu primeiro IBDA, o meu primeiro congresso, né, do IBDA foi lá em Salvador. Fiquei impressionado com a dimensão do evento, com a qualidade das palestras. E me chamou assim, a atenção à época, com a palestra do ministro José Eduardo Cardoso, e dentre tantos outros administrativistas. Então, a minha história nos congressos do IBDA surge lá em 2011. E, para mim, fico muito honrado hoje em poder participar, palestrando, poder ministrar oficina, né? E vejo que o IBDA é o instituto que pluraliza o acesso. Então, são debates efetivamente plurais. Eu acho que isso que engrandece o instituto e as pessoas que integram. A exemplo da professora Raquel Carvalho, a professora Cristiana Fortini, Heloísa Heleno, Fabrício Mota e de tantos outros administrativistas que nos brindam com o qualificado conhecimento. O direito administrativo tem passado por algumas transformações e um fato que foi importantíssimo, muito relevante, e não necessariamente uma circunstância fácil, foi a pandemia, que trouxe à tona discussões sobre a maturidade institucional que no Brasil se tem ou que não se tem, para enfrentar situações de calamidade pública. Eu ainda lembro de se discutir se era ou não era para fazer requisição administrativa. E eu lembro de dizer, se numa pandemia não vai fazer requisição, não vai fazer mais nunca. Em que medidas a administração pública, as instituições de controle, quem fiscaliza como Tribunal de Contas, todo esse pessoal conseguiu adaptar para manter eficiência, sem comprometer a agilidade que era necessária para enfrentar a crise e sem medo de usar instrumentos que a legalidade permitia? Perfeito. Eu diria que foi um instrumento de teste da própria LINDB, né? Que nós tivemos a mudança em 2018, a Lei 13.655, mas não tínhamos passado por uma situação que exigisse tanto das instituições, eu diria tanto daqueles agentes que atuam na concretização da função administrativa, quanto daqueles que atuam no exercício da função de controle. Então, exigiu, de um lado, uma empatia controladora, certo? E, do outro, eu diria que uma coragem administrativa. Porque coragem administrativa é muito bom. fácil você tomar decisão em momento de normalidade institucional. E é extremamente difícil, eu diria que é extremamente complexo, né? Complexo é algo que envolve múltiplas variáveis. Se tomar uma decisão num momento de incertezas de todas as ordens, inclusive de saúde pública em si. Então, enfrentamos um momento, né, de emergência em saúde pública de importância internacional, em um cenário em que as instituições, eu diria que não estavam preparadas porque nunca passaram por situação parecida. E o desafio era, será que os órgãos de controle, no controle a posteriori, irão se transportar para o momento em que o ato ele foi praticado? Então, a dúvida era assim, basicamente essa. E tivemos a MP 966, eu cheguei à época a escrever sobre, e por que eu digo que foi um momento de teste? Porque a LINDB, ela trouxe
que uma coisa é a irregularidade do ato, outra coisa é se a conduta ela merece um sancionamento. Então, se eventualmente o gestor, numa situação de anormalidade, ele pratica um ato, os parâmetros para a indicação de um erro, como sendo um erro grosseiro, que deve levar em conta o caso concreto, não em tese, não acredito em erro grosseiro em tese, devem levar em conta esses momentos de dificuldades, de incertezas. Então, eu diria que foi o primeiro momento de teste, certo, das instituições, e algumas delas, eu diria que passaram nesse teste. Outras ainda insistiram em um direito administrativo, eu diria que rudimentar, e não paradigmático, transformador, um direito administrativo que busca olhar a concretização das políticas públicas, que busca realmente um olhar na qualidade do serviço prestado e não tão somente, única, exclusivamente, em uma conformidade. E claro que a análise de conformidade ela se faz necessária para uma avaliação de qualidade de políticas públicas. Mas, só para responder, eu diria que foi o primeiro teste das instituições em relação à LINDB. E de 2018 para cá, 7 anos após, vemos diversas legislações que fazem menção à própria LINDB, que é uma lei de sobrenorma, que é uma lei que parametriza a edição de outras normas e que impõe ao agente controlador, eu diria que um olhar mais deferente, eu diria que uma empatia controladora, de enxergar efetivamente os obstáculos e dificuldades reais do gestor. Então, não teve momento mais propício para se trabalhar obstáculos e dificuldades do que num momento pandêmico. Qual é o impacto prático que você vislumbra na processualização das representações, no poder geral de cautela do TCU, no dia a dia da administração pública? Como é que a gente garante, do lugar de controle externo em que você ocupa, que este controle não se torne uma barreira à eficiência da gestão? Perfeito. Retomo novamente, né, a LINDB, a partir das mudanças da 13655. E se olharmos para trás, professora Raquel, veremos que a época da edição lá do PL 7448 de 2017, a discussão era multiplicidade de órgãos de controle, excesso do poder sancionatório, risco de infantilização de gestão pública, enfim. Perceba que a crítica não era direcionada tão somente ao excesso do poder sancionatório, mas também o risco de infantilização da gestão pública. Portanto, o recado que se quis passar, órgãos de controle, não queremos controle prévio, queremos controle concomitante. Não faz sentido, a pretexto de se invocar um consensualismo, se ingressar na esfera de discricionariedade decisória do gestor público. Então, dito isso, o nosso legislador constituinte, isso numa análise de tutela ampla da probidade administrativa, ele outorgou ao cidadão, lá por força do artigo 74, parágrafo 2º, eu diria que esse poder, não um poder-dever como temos o agente público, mas uma faculdade para que o cidadão pudesse representar aos órgãos de controle, pudesse representar especificamente lá aos tribunais de contas. Mas se a maturidade ela é exigida das instituições são formadas por pessoas. Ela também se exige do cidadão denunciante. Então, se o cidadão denunciante ele faz uma denúncia simplesmente para satisfazer o elemento egoístico, algo pessoal, ele vai, de um lado, comprometer a capacidade de fiscalização do órgão público, controlador, e, do outro lado, a capacidade de gestão da unidade denunciada. Então, o desafio do órgão de controle qual é? Evitar que o processo ele se transforme numa aventura irresponsável, no instrumento de perseguição de agentes públicos. Por isso que eu tenho defendido que o TCU e, por simetria constitucional, os demais tribunais de contas precisam ter uma fase de admissibilidade denunciativa não pro forma, mas uma fase de admissibilidade denunciativa, nessa fase pré-processual de uma representação e de uma denúncia, que se analise de fato o conjunto indiciário e não apenas a legitimidade do denunciante para levar aquele órgão de controle àquela denúncia. Com isso, não estou querendo exigir do denunciante que ele traga todos os fatos de forma bem delineadas para que se processualize, mas não se pode transformar um órgão de controle em um instrumento de turbação de gestão. Então, esse é um desafio mais. No plano infraconstitucional, diversas legislações trazem essa concretização normativa do controle social. A própria Lei 14.133 traz expressamente lá no artigo 170, parágrafo 4º, né, e coloca os tribunais de contas como destinatários dessas representações, essa faculdade de denunciar.
Mas eu chamo sempre a atenção que é preciso que os tribunais de contas enxerguem isso com um elevado grau de responsabilidade. Sim. Responsabilidade enquanto controlador e responsabilidade para evitar uma inversão do que se pretende o controle social. Certo? Então, assim, se realmente não há um filtro, diria, devido nessas análises representativas, nós teremos aí bons gestores se afastando da vida pública. Então, e em relação, professora Raquel, a essa crítica que o próprio ministro Bruno Dantas traz, né, que é o risco de infantilização de gestão pública. Quando se estimulou o consensualismo, e a professora Ju Palma traz que o artigo 26 é cláusula geral, eu tive assim, uma preocupação, porque eu acho que para se instituir instrumento de consensualismo tem que se ter parâmetros claros, um devido processo legal para consensualizar. Por quê? Para evitar uma ofensa direta à segregação de funções. Sem porque dúvida. Quem controla não pode gerir. Isso é uma regra básica, mundialmente falando, da legitimidade do controle. Então, há um problema que a gente vê hoje, a pretexto de garantir a boa e regular gestão de recursos públicos, alguns controladores, não estou dizendo que isso é regra, se transformam em cogestores. Então, precisamos, eu diria que, repensar alguns instrumentos. Citaria 4 aqui: mesas técnicas, tags, processo de solução consensual e processo de solução de controvérsias. São bons instrumentos? São bons instrumentos, desde que se respeite um devido processo legal na esfera consensualizadora, porque o Brasil adotou um modelo de auditoria do setor público em que optou pela colegialidade. Então, não se concebe que um agente isoladamente contraponha, diga que um ato praticado por um prefeito, por um governador, é bom ou ruim se ambos estão agindo monocraticamente. Então, é preciso que se respeite a colegialidade no consenso e não só adjudicante, mas processual decisória. Essencial. E tem um outro tema que você trabalha na sua obra, que é a discussão sobre prescrição de dano ao erário, que teve um impacto, a meu ver, de virada de eixo avaliador das consequências, que é o julgamento do STF a respeito da prescrição de dano ao erário. A gente tinha a regra da imprescritibilidade e isso impacta a atuação dos tribunais de contas, das procuradorias. Quais são as implicações na recuperação de recursos públicos em se tratando de responsabilização de agentes que causaram prejuízo ao patrimônio público? Você está tão apavorado quanto eu? Muito, primeiro por conta da incerteza do próprio Supremo Tribunal Federal em relação ao sentido e alcance, né, do 37, parágrafo 5º. Esse debate em torno da prescrição, ele não é novo, certo? O Supremo já tem enfrentado em algumas ADIs, ADI 5259 Santa Catarina, 5509 Ceará. Isso porque, professora Raquel, alguns tribunais eles não tinham a previsão da prescrição da pretensão punitiva ou reparatória em suas leis orgânicas, sabe? Instrumentos infralegais. E no âmbito do próprio DCU não tem uma base normativa, estrito senso falando, e aí se aplicava a Lei 9873. Pois bem, eu Supremo disse, olha, não tendo base legal, se aplica a 9873. E aí o TCU institui a Resolução 344 de 2022. O que é que eu tenho feito de crítica? Não é crítica ao próprio TCU, é ao Instituto da Prescrição por meio de ato infralegal. Penso que quem deve dispor do que é de todos é o povo por meio do parlamento. Então, se eu quero instituir regras de prescrição, eu preciso de uma lei. Ou seja, quem deve dispor do que é do povo é o parlamento. Então, se o dinheiro é do parlamento, eu não posso dizer o que vai prescrever, o que não vai prescrever, em quais termos, por meio de ato infralegal. Ou então que o Supremo tivesse modulado. Exatamente, mas aí não foi feito. E aí, em torno da prescrição, qual assim, nós temos hoje, eu diria que, 4 temas. O tema 666, o tema 445, eu vou se explicar o porquê, o 897 e o 899. O 445 ele não versa sobre prescrição da pretensão punitiva ou reparatória, essa história, né? Mas sim do tempo que o TCU e os TCS têm para apreciar atos para fim de registro. Não faz sentido. O servidor é aprovado no concurso público e depois de 10 anos vai ser apreciado o ato de admissão e ele é surpreendido com a determinação de afastamento do cargo público. Então, o Supremo disse,
o RE 636553, né, da relatoria do ministro Barroso, que hoje se aposenta, ele disse, olha, não há, isso em sede de embargos, ele disse, não há nenhuma causa suspensiva ou interruptiva. Conta-se o prazo do dia que ingressou no tribunal. E a preocupação dele qual foi? Com a racionalização dos processos no TCU. Sim. Com o fator tempo, porque o tempo ele é condição de efetividade institucional. E com isso não se quis privilegiar a impunidade, não. Se quis que se processualize no tempo devido. Eu diria que se quis uma eficientização do controle no Brasil. Então, afora isso, o tema 666 já dizia que o ato ilícito prescreve. O fato novo foi que no tema 897, o Supremo disse, olha, a partir de hoje, só vai ser imprescritível o que decorrer de ato doloso de improbidade administrativa. Esse foi o ponto. Posteriormente, surge esse tema 899, foi o RE 636886, e a discussão não era de improbidade, era basicamente Não era. A discussão de Tribunal de Contas. Será que um acordo do TCU se presta? E o Supremo disse, óbvio que não. A regra já foi definido, só é imprescritível que é ato doloso de improbidade administrativa. Mas aí, em série de embargos, já da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, né, lá nesse RE 636886, ele disse o seguinte, olha, essa ação de improbidade pode ser proposta, professora Raquel, até concomitantemente à ação de execução. Sim. E aí, as procuradorias, cientes, desde que não tenha incidido a prescrição da pretensão da improbidade administrativa. Lá do e 23. Colocou todo mundo no mesmo pacote. Então, há uma indefinição. Tem um livro do professor José Santos Carvalho Filho sobre prescrição da improbidade administrativa. E aí eu vendo essa suspensão, né, recente agora na DI 7236, o que é que o professor José Santos já nos ensinava? Carvalho Filho já nos ensinava. Não tendo previsão de prestação intercorrente, usa-se o mesmo prazo da geral. Sim. Pronto. Então, isso aí, eu acho que... Não Não ter precisava, feito exatamente. Dificulta mais. Então, o nosso problema... Assim, o Gilmar tentou dar naquele voto alguns parâmetros, como que faz, e aí falaram, não, vai ficar muito difícil, e desistiram no meio do caminho. O que é que foi aquilo, gente? Só que isso impacta não apenas na responsabilização, sanção e reparação, mas também, eu diria que na persecução, na apuração. Sim. No âmbito dos órgãos de controle. E aí, há pouco, a gente ministrava uma oficina e alguns questionamentos surgiam. Será que, isso foi um pessoal de Minas Gerais, muito ativo ali participando, será que, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e reparatória num Tribunal de Contas, isso constitui óbice a que o Tribunal de Contas, por exemplo, julgue umas contas? Isso constitui óbice a que ele, identificando um ato como sendo ímprobo, encaminha ao Ministério Público para se apurar a improbidade? Então, a partir de quando conta? Qual o prazo? Qual o prazo? Algumas leis orgânicas já trazem isso. E assim, eu aproveito aqui o ensejo de dizer que também não faz sentido uma legislação, ou como no próprio TCU, um ato infralegal, trazer múltiplas causas interruptivas. Porque isso aí termina também por inverter a lógica da segurança jurídica, que é estabilizar as relações. Sim. Então, precisamos entrar no ponto, e o Supremo já decidiu que não faz sentido tantas causas interruptivas, certo? Então, são pontos, diria que de reflexão, para que a gente possa amadurecer, para que possamos ter realmente um controle rígido, devido e adequado. Acho que é por isso que o cidadão espera, e estamos em órgãos de controle, não para satisfazer interesses, eu diria que acadêmicos, institucionais, de quem quer que seja, é para fazer com que o cidadão sinta os efeitos de uma saúde pública de qualidade, de uma educação pública de qualidade. E só se consegue atingir esse objetivo quando se processualiza no tempo devido. Doutor Ismar Viana, é um prazer ouvir alguém discorrer tão fluentemente sobre questões tão controversas. E isso me permite fazer a última pergunta. Se o senhor desejar deixar numa palavra, numa frase, algo para estudantes, julgadores, controladores, gestores, algo que seja o cerne para um administrativista ou para quem trabalha com administração pública. O que é que o senhor deixa marcado em 2025 para quem se dedica ao direito administrativo? Em uma palavra? Ou em uma frase? Uma frase. Eu diria que respeitar o devido
processo legal é condição de probidade administrativa, é condição de eficientização institucional. Então, fechando a frase, mas tentando assim explicar, não há concretização de competência institucional sem a obediência a um rito devido, a um rito adequado. Então, diante desse fluxo, diante dessa era da inteligência artificial, diante dessa pressa em entregas, nós, enquanto administrativistas, eu sou entusiasta apenas ainda, temos nos deparado com, eu diria que um abandono de toda aquela base principiológica, de todo aquele regime jurídico do direito administrativo que busca, na verdade, tutelar a probidade administrativa na organização do Estado, certo? E no desempenho de suas funções. Então, diria que é o ponto central, eu digo isso a todas as instituições, o devido processo legal, no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais de contas, no âmbito de uma contratação pública, e não só o devido processo legal formal, mas também o substancial. Muito obrigada pela generosa partilha. É uma honra ao IBDA Podcast contar com seu conhecimento. A honra é minha e, mais uma vez, reitero os agradecimentos, digo que eu estou muito feliz e honrado com o convite para poder participar e, sobretudo, para poder participar desse projeto fantástico. Então, parabéns à presidente Cristina Fortini, parabéns a você, Raquel Carvalho, todos os integrantes da diretoria do IBDA. Eu digo, repito, o meu muito obrigado, eu acho que é o mínimo para agradecer tamanha generosidade de vocês. E a você, não perca o próximo episódio do IBDA Podcast. Será uma alegria contar com a sua atenção, a sua participação, a sua reflexão, a sua troca. Muito obrigada.